Graça e paz, meus irmãos. Como é maravilhoso estar aqui à frente e vendo a igreja cheia como nós estamos vendo. Nós só temos motivos para louvarmos a Deus pelo interesse de cada um de vocês de estarem presentes na casa de Deus para louvá-lo, para bendizê-lo, fortalecer a comunhão e também ouvir a santa palavra de Deus, assim como a própria palavra de Deus nos ordena. Que Deus continue abençoando a vida da nossa amada igreja. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, segunda epístola de Timóteo. Nós leremos o que diz o capítulo 1, versos 13 e verso 14. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, apenas uma informação de que no nosso calendário letivo da Escola Bíblica Dominical estava prevista uma aula inaugural hoje, e o tema proposto pela comissão curricular foi a canonização do Novo Testamento. Então é sobre este assunto que eu estarei tratando aqui hoje, com um viés mais histórico, e vamos abordar exatamente esse assunto nesta manhã. Mas antes, vamos ler uma porção da palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e verso 14, que dizem assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Senhor, receba os nossos louvores, Pai, todos oferecidos em dedicação ao Teu Filho e ao Teu santo nome. Nós te bendizemos por esse momento de comunhão na Tua casa. Te agradecemos pela vida, Senhor, dos Teus filhos e filhas que aqui congregam. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, dos seus familiares, especialmente sobre aqueles que se encontram enfermos, impedidos de desfrutarem desta alegria de congregar na Tua casa. Eu oro pela vida deles, Pai, e Te peço pela Tua misericórdia. Agora, Senhor, fale aos nossos corações, produzindo neles a confiança na Tua santa palavra. Senhor, Te pedimos, edifique o Teu povo. Nós rogamos por isto e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o que nós estaremos vendo aqui são 6 pontos. Vou fazer uma breve introdução sobre este assunto. Depois, qual a importância deste assunto para a vida da igreja, os estágios da canonicidade do Novo Testamento, os critérios utilizados pelos concílios ecumênicos para o fechamento do cânon do Novo Testamento, o que motivou a canonização do Novo Testamento, e vamos terminar com algumas considerações finais e implicações pastorais. Então, no final do primeiro século, todos os 27 livros que constituem o Novo Testamento tinham sido escritos e já estavam circulando entre as igrejas cristãs. No entanto, somente nos séculos seguintes, esses textos foram reunidos como parte do corpo autoritário das escrituras cristãs neotestamentárias. Foi um processo que aconteceu posteriormente. Esse processo é chamado de canonização. O que isso significa? O termo cânon é originado da palavra hebraica kané e significa vara, geralmente associada na Bíblia a um instrumento de medições com uma régua, conforme lemos, por exemplo, em Ezequiel 40, verso 3, Apocalipse 11, verso 1 e 21, verso 15, que fala sobre uma vara de medição. Ela tem, nesse sentido, o significado de padrão, norma ou parâmetro. Então você usa o cânon como um padrão para avaliar qualquer outra doutrina e qualquer outra pregação. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo disse: E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, aqueles que andam de acordo ou em conformidade com esta regra, a paz e a misericórdia do Senhor hão de repousar sobre eles e sobre o Israel de Deus. A palavra regra que aparece aqui no Novo Testamento é a palavra canon, que aparece na língua grega. Então, exatamente este é o significado da palavra cânon. É um padrão, é uma norma. Então, nesse sentido, a canonicidade
É a ciência pela qual a igreja cristã primitiva reconheceu determinados registros como inspirados por Deus, assim como o apóstolo Pedro dá testemunho na sua segunda epístola, para servirem à revelação de Deus e assim delimitar a verdadeira fé e as condutas exigidas por Deus a respeito do seu povo. Então, este processo ele foi todo conduzido pelo Espírito Santo. E hoje, se temos o cânon do Novo Testamento, o temos com o sincero reconhecimento de que ele revela Deus e a sua vontade para o seu povo. E assim, nós delimitamos as nossas crenças e a nossa confiança nessa revelação, servindo como base para orientar a nossa conduta como igreja. Qual é o assunto, ou qual é a importância deste assunto para a vida da nossa igreja? Em primeiro lugar, este assunto ele desperta confiança, ele tem um propósito de produzir em nós a confiança de que estamos diante de um texto sagrado, inspirado, autoritativo, que é suficiente para estabelecer a fé e orientá-la quanto à conduta de todos os cristãos. Se nós nos depararmos com um texto diante do qual não temos confiança, nós não vamos crer na sua mensagem e, portanto, não vamos andar em conformidade com esta regra. Paz e misericórdia não podem ser esperadas para aqueles que não confiem na palavra de Deus. Então, primeira importância que eu quero destacar desse assunto para nós é dessa confiança que precisamos ter no Novo Testamento. Ele merece confiança por vários motivos. No ano passado, como aula inaugural da nossa escola dominical, eu trouxe o assunto da Bíblia como revelação de Deus. Agora, estou trazendo o assunto da canonicidade ou a canonização do Novo Testamento. E o propósito destes assuntos é justamente de fortalecer no meio da igreja esta confiança na palavra de Deus. Em segundo lugar, conhecimento. A ignorância, ela não apenas mata, a ignorância ela também corrompe. É preciso conhecer a história, é preciso entender como Deus vem conduzindo o seu povo ao longo dos séculos. Então, é muito importante sabermos como esses 27 livros chegaram às nossas mãos. Por que não 28? Por que não 26? Então, o conhecimento da história vai nos mostrar com confiança o porquê temos o Novo Testamento composto, constituído, organizado, compilado com 27 livros. Em terceiro lugar, para limitar a nossa fé e também nos permitir discernir os ataques e as ameaças dos falsos pregadores dos nossos dias. Se temos diante de nós um cânon que foi fechado como sendo inspirado pelo Espírito Santo e conhecemos esse cânon, conhecemos o Novo Testamento, conhecemos a doutrina bíblica, meus irmãos, não vai ser muito difícil detectarmos, como igreja, as corrupções doutrinárias que percorrem e permeiam as igrejas evangélicas no Brasil, inclusive por pregadores muito famosos e consagrados pela opinião pública. Geralmente, nós ouvimos um pregador desconhecido e nós atacamos e julgamos como sendo herege, fraco e tudo mais, mas dificilmente nós nos dirigimos assim com pregadores famosos. Pastores que estão à frente de grandes igrejas e que propagam suas mensagens pela internet, por rádios, por materiais impressos, pela televisão. E a gente ouve e fica assim, meu Deus, por causa da fama, nós assimilamos. Meus irmãos, não importa quem seja, anônimo ou famoso, o que importa para nós é a confiança que precisamos ter, mais do que em homens, na palavra de Deus. E quando nós temos confiança na palavra de Deus e nela estamos fundamentados, nós detectamos, não importa por quem está chegando a mensagem, a verdadeira doutrina e a falsa doutrina. Por isso, estudar este assunto é importante, porque ele nos permite ter parâmetro, padrão, regra, para avaliarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Assim como os bereanos, Paulo estava pregando, apóstolo dentre os gentios, e os bereanos, conforme lemos em Atos capítulo 17, eles estavam ali avaliando. Veja, o grande apóstolo Paulo, famoso, persuasivo, mas eles não estavam preocupados com essas qualificações do apóstolo Paulo. Eles estavam verificando nas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando estava de acordo com a verdade. E é esta confiança que precisamos ter na palavra de Deus
a conhecendo, a fim de nos prevenir com os limites da palavra de Deus frente aos ataques de heresias e de intenções perversas de pregadores nos nossos dias. Quais foram os estágios da canonicidade do Novo Testamento? A canonização do Novo Testamento aconteceu em basicamente 3 estágios. Existem outros estágios, mas os mais importantes são esses aqui. Período da circulação aconteceu entre o ano 70 até o ano 170. Por que ano 70? Porque foi o período que provavelmente o Evangelho de Marcos, como sendo o primeiro documento do Novo Testamento a ser redigido, foi escrito e já estava circulando. O ano 70 marca o período na história de Israel com a destruição do Templo de Jerusalém. Então, a partir dali, os textos já estavam circulando, muitos dos textos do Novo Testamento. E isso vai acontecer basicamente dentro dessa avaliação de estágios até o ano 170 depois de Cristo. Depois nós temos o período da separação. Vamos ver aqui em detalhes. Período do ano 170 até 303 depois de Cristo foi o período em que a igreja, por causa dos escritos apostólicos, já identificados como inspirados, serviram como padrão para identificar os livros apócrifos. E aí, a última etapa, 303 a 397 depois de Cristo, o período da ratificação formal. É quando os concílios ecumênicos determinam, fecham o cânon do Novo Testamento, exatamente como nós o temos nas nossas mãos nos dias de hoje. Vamos ver cada um desses períodos. Primeiramente, período da circulação, anos 70 a 170 depois de Cristo. A Bíblia dos primeiros cristãos era o Antigo Testamento. E como uma possível exceção esta que nós encontramos, principalmente a Epístola de 2 Pedro, que é um outro assunto a ser discutido num outro momento. Então, com uma possível exceção, todas as referências no Novo Testamento às Escrituras estão relacionadas ao Antigo. Quando você lê a palavra de Deus e diz por exemplo, toda, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta palavra Escritura é uma referência direta ao Antigo Testamento. Jesus testificou a sua autoridade como a palavra de Deus. E, semelhantemente, Pedro, Tiago, Estevão, Paulo, dentre outros, se referiram a ele explícita ou implicitamente como os oráculos de Deus. Houve o reconhecimento por parte de Jesus e por parte dos apóstolos, os principais líderes da igreja, de que o Antigo Testamento era sim o cânon da antiga aliança que revelava Deus de modo autoritativo para a vida da igreja, delimitando a fé exatamente naquele período. Para a igreja primitiva, o Antigo Testamento indicava a vinda do Messias e suas profecias foram cumpridas em Cristo. E os textos que nós temos no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, Atos 17, 2 a 3, 2 Timóteo 3, 15, Hebreus 10, 1, são algumas das passagens que indicam essa expectativa e essa certeza de que o Antigo Testamento apontava para a vinda da segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Messias prometido. Então, a vinda de Jesus veio em cumprimento das profecias e expectativas messiânicas que o Antigo Testamento já estava revelando. Portanto, admitiu a igreja cristã primitiva o Antigo Testamento como autoridade suprema e os ensinos de Jesus quanto a tudo aquilo que ele anunciava. Por essa razão, os apóstolos não saíram mundo afora em cumprimento à ordem de Jesus, pregando o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, eles saíram pregando a Jesus, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, morreu e ressuscitou, cumprindo a lei e os profetas e justificando pecadores diante de Deus. Peguem os discursos do Novo Testamento dos apóstolos, e você vai ver exatamente isso acontecendo. Por exemplo, o livro de Atos, já no capítulo 2, você vê o apóstolo Pedro discursando, fazendo um discurso em Jerusalém, e o seu discurso ele é dividido em algumas partes, exatamente dentro dessa ordem, mostrando primeiramente a parte das profecias, e como Jesus veio cumprindo todas as suas profecias, fazendo aplicação para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque Pedro denunciou o pecado dos judeus de terem sacrificado, matado um inocente, e eles ficaram tão contristados,
Eles ficaram tão arrependidos que eles perguntaram a Pedro: e agora o que nós temos que fazer? Vocês precisam crer, se arrepender dos seus pecados e serem batizados. E foi o que aconteceu naquele dia. Quase 3.000 pessoas foram batizadas na cidade de Jerusalém por crerem no testemunho do Evangelho que Pedro havia anunciado a partir das profecias do Antigo Testamento com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Então, foi isso que os apóstolos fizeram. Eles andaram pregando ao Senhor, o Senhor Jesus, sua pessoa e a sua obra maravilhosa. Sendo assim, não nos surpreende que na igreja primitiva, as palavras de Jesus tenham sido tão citadas ao lado do Antigo Testamento e mantidas como de autoridade igual ou superior a ele. E Atos 20, 35, 1 Timóteo 5, 18, prova exatamente isso. Como as palavras de Jesus foram acolhidas no momento de transição. Até então eles tinham o Antigo Testamento como sendo a suprema revelação de Deus. Mas agora, com as palavras de Jesus, que veio para cumprir as leis da antiga aliança, eles passaram a dar maior atenção ao ensino de Jesus. Paralelamente à transmissão oral dos ensinos de Jesus, vamos lembrar que Jesus não deixou nenhum documento escrito. Ele não deixou nenhum documento escrito. Então, tudo que Jesus ensinou foi transmitido de uma maneira oral, sem ser documentado inicialmente. E havia as interpretações apostólicas. Os apóstolos foram autorizados por Cristo para falarem a seu respeito inicialmente. A partir dos apóstolos, ou como nós lemos em Atos capítulo 2, no fundamento dos apóstolos a igreja foi edificada e o testemunho se espalhou por toda Jerusalém, chegando até os confins da terra. Mas começa com o testemunho dos apóstolos, os únicos autorizados pelo Senhor Jesus a darem testemunho a respeito dele e da sua obra. Então, paralelamente à transmissão oral dos ensinos de Jesus, havia essas interpretações apostólicas do significado de sua pessoa e de sua obra redentora. Naturalmente, esses dois elementos autoritários, ensinos orais de Jesus e explicações apostólicas, se tornaram registros escritos e passaram a circular entre as igrejas cristãs como normas de fé e de condutas, lidos em cultos públicos, conforme lemos pelo menos em 3 passagens do Novo Testamento. Colossenses 4, verso 16. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Paulo, dando testemunho dos ensinos orais de Jesus, registra um documento, a epístola aos Colossenses. E ele determina que essa epístola seja lida publicamente. Também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27, nós lemos: conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Os registros apostólicos tinham que percorrer todas as igrejas. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, João, tendo a revelação de Jesus Cristo, recebe a ordem para que registrasse toda aquela revelação. E lá no verso 3 do capítulo 1 nós lemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se referindo ao livro do Apocalipse, 22 capítulos. Bem-aventurados aqueles que leem, e é uma leitura pública, que seria feita inicialmente pelos líderes das 7 igrejas da Ásia, para as quais o livro de Apocalipse inicialmente foi destinado. Então, os líderes deveriam ler publicamente as palavras dessa profecia, e aqueles que a ouvissem e guardassem as coisas nele escrito, no livro de Apocalipse, esses seriam considerados abençoados, felizes, bem-aventurados da parte do Senhor. Então havia, nesse período, já a partir da década de 70, até 170 depois de Cristo, essa confiança entre os cristãos primitivos, de que determinados escritos foram inspirados por Deus e, portanto, carregavam autoridade inquestionável. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, reconheceu a autoridade dos evangelhos de Mateus e de Lucas, ao conferir a mesma autoridade de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, que diz o seguinte: lá,
ele diz, toda a Escritura, é assim que Paulo se refere, toda a Escritura. Aí ele vai dar o reconhecimento quanto aos evangelhos, tanto quanto ao texto da lei, de Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Aí ele diz, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Essa parte é do livro de Deuteronômio. Aí ele continua, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui Paulo está fazendo menção ao ensino de Jesus, que foi registrado pelos evangelistas Mateus e Lucas, e que estão registrados nos seus evangelhos. E Paulo está aqui chamando os evangelhos de Mateus e Lucas, bem como Deuteronômio capítulo 25, o livro de Deuteronômio, como a Escritura. Veja, Paulo reconhecendo já nesse período, 170, onde esses textos estavam circulando, reconhecendo a autoridade desses registros dos evangelhos e também das epístolas. Por exemplo, o apóstolo Pedro reconheceu os escritos do apóstolo Paulo como inspirados e autoritativos, como as escrituras do Antigo Testamento. Como é que nós vamos provar isso? Lendo o que diz a própria palavra. Nós lemos o seguinte, ele diz, o apóstolo Pedro, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que Pedro está reconhecendo aqui? A inspiração. Ele está reconhecendo que Paulo estava sob a inspiração do Espírito Santo. Ele recebeu sabedoria para transmitir estas verdades. Aí ele continua, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. O que Pedro está reconhecendo aqui? O corpus, como nós chamamos, em latim, corpus paulinos, ou seja, o conjunto de documentos de autoria do apóstolo Paulo. Vamos lembrar que Pedro está escrevendo a sua segunda epístola no mesmo contexto em que Paulo estava pela segunda vez preso em Roma. Só faltava uma epístola dentro do cânon do Novo Testamento para o apóstolo Paulo escrever e remeter, que é a segunda epístola de Timóteo. Só faltava esta. Quanto às demais, Paulo já tinha escrito todas elas. E aqui Pedro está falando que Paulo estava tratando vários assuntos em todas as suas epístolas, sob a sabedoria que ele havia recebido, a inspiração do Espírito Santo. E ele continua, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. O que Pedro está reconhecendo aqui, além da inspiração e do corpo autoritativo dos escritos do apóstolo Paulo? Ele está reconhecendo a equiparação de autoridade dos textos do apóstolo Paulo com os textos do Antigo Testamento. Internamente, na história bíblica, nós já temos muito material para identificarmos como todas as coisas já estavam acontecendo sob a condução do Espírito Santo. Ao final deste período, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e grande parte dos livros do Novo Testamento, já tinha sido reconhecida como autêntica e assim limitada. Nem todos os textos foram reconhecidos nesse período. Demorou um tempo até que eles reconhecessem os concílios ecumênicos, 2 Pedro, Hebreus, Tiago, por causa do suposto conflito da teologia de Tiago com a teologia de Paulo a respeito das obras, o próprio livro do Apocalipse. Ou seja, levou um tempo, mas até o final deste período, grande parte dos livros do Novo Testamento já tinham sido reconhecidos. Todos, até o final do primeiro século, já estavam escritos e circulando, mas o reconhecimento, ele aconteceu na sua grande parte até 170 depois de Cristo. Os teólogos pós-apostólicos mais renomados e antigos da igreja cristã, como Inácio de Antioquia, que teria sido inclusive alguém que teve contato com o apóstolo João, ele é do período de 30 a 107 depois de Cristo, Policarpo de Esmirna, 69 a 155 depois de Cristo, e Clemente de Alexandria, 150 a 215 depois de Cristo, eles contribuíram com esse reconhecimento. Eles reconheceram que esses documentos neotestamentários eram de fato inspirados e deveriam ser tratados como sagrados.
Então, este é o primeiro período, o período da circulação dos documentos apostólicos, dando testemunho da pessoa e obra de Jesus Cristo, conforme o testemunho do Antigo Testamento. Agora nós temos o período da separação, ou de separação, que foi entre 170 a 303 depois de Cristo. Durante esse período, ocorreu a maior parte do processo de separação formal dos livros autênticos dos não autênticos, tá? Quanto à inspiração e autoridade apostólica. No final, todos os livros apócrifos foram rejeitados, tendo se mostrado inconsistentes, especialmente quanto à autoria, quanto ao ensino e à historicidade. Havia naquele período, como em todos os períodos da história, muita literatura circulando. Não estava circulando só os evangelhos e só os documentos apostólicos dentre as igrejas. Havia muitos documentos. Quando você estuda a tradição dos judeus, você descobre que havia entre a cultura judaica tradicional muitos documentos que já tinham se distanciado dos textos da lei, dos salmos e dos profetas, e que eles meditavam inclusive nas sinagogas. Tradições de homens que Paulo denuncia de forma enfática nos seus documentos. Eles já estavam seguindo por um caminho que não era o caminho do testemunho do Antigo Testamento, das Escrituras antigas. Então, muitos documentos estavam circulando. E como foi um período de convulsão social, porque a morte e ressurreição de Jesus foram eventos que mexeram não apenas com a vida social, mexeu até com a natureza. No momento em que Jesus morreu, por volta de umas 3 horas da tarde, daquele dia de sexta-feira, quando Jesus morre, os céus de Jerusalém se escurecem como da noite. A terra treme, mortos se levantam das sepulturas e começam a circular dentro da cidade de Jerusalém. Esse alvoroço foi tão grande, porque Jesus durante 40 dias apareceu para centenas de pessoas, primeiramente aos apóstolos. E o testemunho, como diz as próprias autoridades judaicas, a doutrina já tinha enchido toda a cidade de Jerusalém. Então isso foi um marco muito grande, e muitos começaram a falar a respeito de Jesus, não tendo a mesma autoridade dos apóstolos. Documentos começaram a surgir, e foi um período marcado por muitas tensões e ameaças doutrinárias. Não foi à toa que antes desses eventos, morte e ressurreição de Jesus, o próprio Jesus alertou seus discípulos, particularmente o que nós lemos, segundo o testemunho de Mateus, no capítulo 24, que após a sua ascensão aos céus, muitos falsos mestres se espalhariam naqueles dias, anunciando coisas totalmente fora dos parâmetros do reino de Deus, se apresentando como Cristos quando não eram. Então foi um período marcado por muitas tensões. E este período da história, 70 especialmente, até 170 depois de Cristo, foi um período em que se ficou mais enfatizada na vida da igreja a necessidade de separar aqueles textos que eram de fato inspirados e de autoria apostólica daqueles que não eram. Homens como Irineu de Lyon, Tertuliano e Clemente de Alexandria foram figuras-chave neste processo de separação. O terceiro e último período da história é o período que marca aí 303, relativamente, até 397, de forma exata. É o período de ratificação formal. Este período incluiu a formalização do cânon pré-estabelecido no período anterior. Os documentos já estavam escritos, eles já estavam circulando, e a igreja, nesse período anterior, já tinha feito uma separação, já tinha percebido que certos textos eles não tinham nenhuma relação com aqueles que tinham autoria apostólica comprovada. O historiador Eusébio de Cesareia, depois de sofrer perseguição por parte, ou no governo do imperador romano Diocleciano, foi designado pelo imperador Constantino, depois da sua suposta conversão, em 313, para fazer 50 cópias do Novo Testamento. Ontem eu estava vendo um documentário de Roma, e os museus e vários locais lá na cidade de Roma, e me chamou a atenção a quantidade de referências nas paredes,
de escritos em várias partes, de monumentos, remetendo não apenas à cultura dos gregos e dos romanos, mas também do próprio cristianismo. Cidade de Roma hoje, não tive o privilégio de conhecer a cidade de Roma, mas por esse e outros documentários que eu já tive a oportunidade de ver, é perceptível claramente como o cristianismo impactou a história e a história e a vida do povo na cidade de Roma. Então, naquele período, Constantino designou esse historiador, Eusébio de Cesareia, para produzir 50 cópias do Novo Testamento. O próprio Constantino, imperador de Roma, já tinha reconhecido a necessidade de ter um corpo de livros que servisse de autoridade final para orientar e servir a igreja quanto à sua fé e à sua conduta neste mundo. Veja como as coisas estavam acontecendo naquele período. E Atanásio de Alexandria fez a tarefa de definir o cânon em 365 depois de Cristo. Poucos anos depois, ele vem e faz aqui uma lista informal, exatamente essa lista que nós temos dos 27 livros do Novo Testamento. Nós temos nos museus hoje um documento chamado Cânon Muratoriano. Tive a oportunidade de, no meu curso, nos meus estudos, de ver a imagem desse cânon muratoriano. Lá você encontra a lista quase que completa de todos os livros do Novo Testamento como nós a temos hoje, exatamente desse período. E esse cânon está hoje no museu, e naquele período é uma prova arqueológica de que naquele período já havia sim uma lista desses livros do Novo Testamento. O primeiro concílio a lidar com este assunto, alguns falam que foi o concílio de Nicéia, foi o primeiro concílio da igreja cristã na época, reunindo a igreja cristã do Oriente e do Ocidente. Os líderes, principais líderes e teólogos da época se reuniram, e o primeiro concílio para tratar assuntos pertinentes e importantes para a vida da igreja foi em 325 na cidade de Nicéia. Alguns acreditam que nesse concílio a igreja já estava tratando sobre o cânon, mas não há registros substanciais de que neste concílio tenha sido tratado este assunto. Agora, em Laodiceia, sim. O concílio de Laodiceia, que aconteceu em 383 depois de Cristo, foi um concílio que não formalizou, não estabeleceu de forma final, mas chegou a sugerir uma lista, e exatamente a lista dos 27 livros do Novo Testamento, como nós a temos hoje. Mais tarde, o concílio de Hipona, realizado em 393 depois de Cristo, inclusive foi um concílio que Agostinho participou. Ele ainda não tinha sido ordenado bispo de Hipona, mas Agostinho participou deste concílio, e esse concílio aconteceu em 393. Este concílio discutiu e estabeleceu o cânon proposto por Atanásio, e finalmente a decisão do concílio de Hipona foi reafirmada pelo concílio de Catargo em 397 depois de Cristo. Esse foi o concílio de Catargo, que deu a palavra final na história. Os livros do Novo Testamento são exatamente os livros como nós os temos hoje, como inspirados pelo Espírito Santo e de autoria apostólica. E aqui nós entramos num outro ponto importante de compreensão de quais foram os critérios que esses concílios utilizaram para chegarem à conclusão de que esses livros, sim, foram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ver alguns desses critérios que eles utilizaram. Primeiramente, eles usaram o critério da apostolicidade. Os livros, eles deveriam ter sido escritos por um apóstolo ou responsável pela igreja. Exemplos: o caso de Tiago, que não era um apóstolo, e o caso de Judas. Então, esse foi um critério que os concílios utilizaram. Tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou responsável pela igreja neste período. O segundo critério é o endossamento apostólico, assinado por algum apóstolo. Como o caso, por exemplo, nós temos o caso de Pedro referendando todos os escritos do apóstolo Paulo. Então, isso é um critério importante. Esse testemunho interno entre eles, um reconhecendo o outro, né? Um reconhecendo a obra do outro como sendo inspirada pelo Espírito Santo.
Outro critério importante que esses concílios se utilizaram, se serviram, é o critério da cristocentricidade. Os textos do Novo Testamento, eles tinham que estar comprometidos, amarrados pela doutrina dos apóstolos. Lendo todos os documentos do Novo Testamento, você vai perceber que Cristo está no centro da revelação. Não apenas no Antigo, mas no Novo Testamento, Cristo, ainda de forma agora mais clara, porque Ele veio revelando o Pai na história, na dispensação dos tempos. Então os apóstolos deram testemunho de Cristo, de maneira que todos os livros do Novo Testamento falam a respeito de Cristo. Então, textos, por exemplo, que não falam de Cristo, que não estão claramente amarrados com essa doutrina apostólica, foram textos facilmente rejeitados. Facilmente rejeitados. Como nós podemos expor as Escrituras que dão testemunho de Cristo e não mencionarmos a centralidade de Cristo nessa revelação? Então, assim como os concílios da antiguidade perceberam que determinados textos não eram autênticos quanto à sua inspiração, então hoje também precisamos ter o mesmo critério para discernirmos as pregações que nós ouvimos. Se não falam, não enfatizam, não dão testemunho de Cristo, esses pregadores estão esvaziando as suas pregações daquilo que dá autoridade para elas, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim, os concílios usaram como um critério para selecionar, para declarar um livro canônico, este princípio da cristocentricidade. Outro critério que eles usaram é da progressividade. Tinha que ter relação de continuidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Então você pega um livro apócrifo do Novo Testamento, existem vários documentos apócrifos. Eu tenho aqui no meu computador uma lista imensa de documentos apócrifos do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Você separa um dia, eu tenho em casa uma Bíblia apócrifa, que é um livro que reúne vários documentos apócrifos do Novo Testamento. Quando você começa a ler, numa leitura crítica básica, você já percebe quem é o autor desse livro, qual o período que esse livro foi escrito, ele está partindo de quais pressupostos, quais são os propósitos deste texto, quais são as doutrinas básicas que estão sendo destacadas nesse texto. Numa leitura, você fala, eu não estou entendendo, isso aqui está uma bagunça. Então, para a igreja, muitos textos apócrifos foram fáceis de serem rejeitados, por causa de questionamentos quanto à sua autoria, historicidade e ensino. E aqui nós temos um critério que os concílios utilizaram: tinha que ter este aspecto de continuidade em relação ao Antigo Testamento, porque a história de Deus, que Deus está escrevendo, é uma história só, marcada por duas dispensações, a antiga e nova aliança, sendo uma só aliança no conselho da Trindade. Uma só aliança, que se revela em duas dispensações, a antiga, que aponta para a nova, e a nova que justifica, ou que revela, ou que cumpre a antiga. Então tinha que ter um aspecto de continuidade. Outro critério que eles usaram é a confiabilidade. Os textos tinham que ser verdadeiros nos seus ensinos sobre Deus, sobre criação e tudo mais. Ou seja, o critério anterior orienta o critério posterior. A continuidade do Antigo Testamento precisava ser percebida, identificada nos textos do Novo Testamento. E aí você percebe, por exemplo, nos textos do Novo Testamento, quantas menções, citações e referências, dando explicações daquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento. Então, existe uma unidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Confiabilidade. Se tem um texto que está rompendo com as narrativas do Antigo Testamento, então esse texto não poderia ter sido aceito. Também tinha que ser dinâmico. O texto tinha que ser dinâmico, deveria possuir poder para transformar vidas. Afinal de contas, o Evangelho, a palavra de Deus,
é o seu poder para transformar vidas. E o Novo Testamento, os textos apostólicos no primeiro século, foram textos que marcaram profundamente a vida de pessoas. Você imagina o apóstolo Pedro pregando na cidade de Jerusalém e quase 3.000 pessoas arrependidas dos seus pecados sendo submetidas ao batismo. E como esse crescimento exponencial de conversões, de transformações. Você lê a primeira epístola de Tessalonicenses, você volta lá no texto de Atos e descobre que Paulo, chegando na cidade de Tessalônica, pregando o evangelho, as pessoas estavam abandonando os seus ídolos, levando para praças e queimando os seus ídolos, seus instrumentos de devoções, de venerações, né? Alguns gostam de evitar a palavra adoração, usa a palavra veneração, que tem o mesmo significado, né? Eles abandonaram seus ídolos, e diz o texto, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que eles estavam fazendo isso para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Então, os concílios, eles buscaram identificar nestes textos o impacto que esses textos tiveram no primeiro século na transformação de vidas. Outro critério é o critério da antiguidade. O texto tinha que ter sido escrito no primeiro século. Segundo século, já não foram escritos, porque eles estavam preocupados com escritos apostólicos. E o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, ele deve ter morrido entre ali 95, 96 depois de Cristo. Então, os textos tinham que estar dentro deste período do primeiro século, era um outro critério que eles procuraram. E por fim, a aceitação. Os textos tinham que ter sido reconhecidos e aceitos pelas igrejas cristãs primitivas, né? Então, as igrejas, elas, pela instrução apostólica, pelo ensino apostólico, pelo pastoreio dos presbíteros, as igrejas, elas sabiam o que vinha dos apóstolos e que não vinha dos apóstolos. Então, a igreja como um todo aceitou esses textos. Então, era um critério que era observado naquele período. Em penúltimo lugar, o que motivou, parece ser óbvio, né? O que motivou a canonicidade do Novo Testamento? Durante o primeiro século, com o árduo trabalho de evangelização, plantação de igrejas e estabelecimento de presbíteros que as pastoreavam, os escritos apostólicos foram reconhecidos, eles foram aceitos e transmitidos para a instrução de outros, conforme nós lemos em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo diz ao pastor que trabalhava em Éfeso, Timóteo, um jovem: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." O último foi o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João entre 95 e 96 depois de Cristo. Contudo, já naqueles dias surgiram, conforme Jesus já havia predito, anticristos, falsos profetas, falsos mestres e falsos apóstolos, que perturbaram as igrejas com corrupções doutrinárias e morais, inclusive falsificando, pasmem, falsificando crime ideológico, né? Falsificando epístolas apostólicas, conforme Paulo diz na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Nós vos exortamos, ele está falando sobre a vinda de Jesus e transmitindo confiança à igreja quanto a esta promessa. Aí ele diz: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, porque naquele período haviam falsos profetas que recorriam, que invocavam poderes sobrenaturais, como, por exemplo, revelações especiais, à parte das Escrituras, para transmitir mensagens às igrejas, né? Então, é que Paulo chama aqui de espírito, que são estas invocações de revelações extracanônicas para se comunicar à igreja.
quer por palavra, se referindo aos discursos públicos e às pregações públicas, como também por epístola, como se tivesse procedido do corpo apostólico. Veja como Paulo se refere aqui no plural, como se procedesse de nós. Paulo está se referindo ao corpo apostólico. Então, havia epístolas que estavam circulando em nome dos apóstolos, mas não tinham sido remetidas e destinadas pelos apóstolos, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, ele dá uma indicação de que essas falsas epístolas estavam ensinando para as igrejas que Jesus já tinha chegado. E aí, porque essas epístolas, essas falsas epístolas, conseguiram convencer alguns crentes começaram a perder a esperança, chorando demasiadamente, pelos seus mortos, segundo o próprio texto de 1 Tessalonicenses indica, estavam deixando de trabalhar, evitando trabalhar, se esforçar e trabalhar. Isso está presente também na epístola, e esses crentes estavam se entregando à devassidão, já que Cristo veio e não voltará mais, estamos entregues à sorte. Muitos crentes começaram a se entregar ao paganismo da promiscuidade sexual e da idolatria. Então, isso tudo estava acontecendo por causa de corrupções doutrinárias que estavam sendo comunicadas por falsas epístolas, como se tivessem sido procedidas dos apóstolos. Os apóstolos eram e continuam sendo os únicos representantes autorizados por Cristo. E se alguém se apresenta nos nossos dias como apóstolo, a luz da boa doutrina, da sã doutrina na nossa consciência deve acender. Porque não existem apóstolos verdadeiros nos nossos dias. O que existem em nossos dias são falsos apóstolos, que estão se apropriando de um título e de uma autoridade exclusiva que Cristo concedeu a alguns naqueles dias. Então, os apóstolos de Cristo foram os únicos autorizados por Ele e inspirados pelo Espírito Santo. Quando morreram, a igreja teve a necessidade da canonização, reunindo seus escritos para preservar a norma da fé e das condutas cristãs. Ora, se os apóstolos são os únicos autorizados a lançarem os fundamentos doutrinários da igreja e eles morreram, o que nos resta? Seus escritos. Então, a igreja viu a necessidade de organizar esses escritos em um cânon. E isto motivou, então, termos o que nós temos nas nossas mãos hoje. Eles mesmos demonstraram essa preocupação várias vezes. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, e eu vou pedir aos irmãos para abrirem, por favor. Tem várias passagens, não dá para lermos todas as passagens aqui, mas eu vou pedir aos irmãos para lerem Atos capítulo 20. Enquanto os irmãos abrem, apenas para contexto, Paulo sai de Jerusalém, ele chega em Jerusalém depois da 3ª viagem missionária, ele é acusado falsamente de ter introduzido um gentio dentro do templo. Fake news, veja, é de longa data, né? E aí, por causa dessa mentira, Paulo foi levado para uma praça e seria apedrejado. Mas os soldados, então, pegaram Paulo e Paulo apelou para ser julgado como romano pelo imperador, por César. Então ele passou por alguns tribunais e fez a viagem em direção à cidade de Roma. Mas nessa viagem, nessa 3ª viagem, antes de chegar em Jerusalém, Paulo, ele passa pela cidade, se não me falha a memória, de Mileto, e pede para chamar os presbíteros que se encontravam em Éfeso. Os presbíteros vão ao seu encontro. E ali Paulo fala: olha, a última vez que vocês vão ver minha face. Diz o texto que eles se ajoelharam, choraram compulsivamente, porque não viriam mais a face de Paulo. E eles mesmos, Paulo já tinha a noção do que aconteceria em Jerusalém, pelas ameaças que ele tinha recebido. E os próprios presbíteros reconheceram esse risco e tentaram convencer Paulo de desistir de ir para Jerusalém. Como sabemos, Paulo foi para a cidade de Jerusalém, aconteceu o que aconteceu, depois ele foi levado para Roma. Mas nesse encontro com os presbíteros de Éfeso, Paulo diz o seguinte, verso 28. Verso 28.
27, vamos começar a partir do verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Está falando dos falsos pregadores. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, por causa da atividade dos falsos pregadores, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E aí ele termina, vamos terminar aqui no verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Fiquem firmes, porque nós, como igreja, me refiro aos nossos dias, nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensarmos de que porque o pregador é famoso, o que ele fala é digno de total confiança, sem verificarmos com responsabilidade o que diz a palavra de Deus. Nós temos que ser biblicamente criteriosos quanto a tudo aquilo que nós ouvimos, por parte deste púlpito e também nas salas da nossa escola dominical. Nós temos que ser atenciosos, porque o que importa para nós é a palavra de Deus, não é a especulação ou a opinião particular de ninguém. O que importa para a nossa fé e para a nossa caminhada e vivência cristã na presença de Deus é o que diz a palavra de Deus. E nós temos que ser bastante rigorosos quanto àquilo que nós ouvimos. No final, Deus, por meio de sua providência, meus irmãos, preservou os escritos apostólicos através de igrejas cristãs locais, presbíteros idôneos e concílios da igreja. Por isso temos o texto que nós temos aqui diante de nós, e eu quero terminar fazendo algumas considerações finais e também trazendo algumas implicações pastorais. Eu quero iniciar trazendo aqui uma frase de Herman Bavinck, que diz o seguinte: o cânon não foi formado por nenhum decreto dos concílios. Parece contraditório por tudo aquilo que nós vimos acontecer, né? O primeiro concílio cristão na história acontecia lá na cidade de Jerusalém, conforme lemos em Atos capítulo 15, concílio este que era liderado por Tiago. Primeiro dilema doutrinário que Paulo e Barnabé estavam enfrentando com os falsos irmãos ou falsos crentes de origem judaica entre os gentios era com respeito à entrada dos gentios no pacto da graça. E nessa entrada, Paulo estava pregando a libertação deles das tutelas da lei. Mas os judeus, entre aspas, convertidos, não queriam abrir mão da tutela da lei. E nessa desavença entre Paulo e Barnabé e os judeus, levaram um caso para o concílio de Jerusalém. E lá, depois de muita discussão e debate teológico, Tiago anunciou qual era o parecer do concílio, e isso agradou a todos, inclusive ao Espírito Santo, diz o texto. Todas as demandas que nós temos na história da igreja, que foram resolvidas de forma representativa e conciliar, foram através desses concílios na história da igreja. E aí, nós lendo uma frase dessa parece ser uma contradição, mas nós não podemos, meus irmãos, perder a noção do que está acontecendo de fato, além das aparências históricas, o que de fato está acontecendo. Quem determinou o cânon foi o Espírito Santo que o inspirou. A igreja apenas o reconheceu, o discerniu pela iluminação do próprio Espírito, e isso implica em afirmar aquilo que Bavinck fez, disse que a canonicidade dos livros bíblicos está enraizada na sua essência. Eles têm autoridade em si mesmos,
É o Espírito do Senhor quem guiou os autores a escrevê-los e a igreja a reconhecê-los. Nós não ficamos órfãos. O Filho de Deus foi assunto aos céus, mas ele enviou outro Consolador, o Espírito da verdade, cujo propósito é de nos fazer lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E se hoje temos o Novo Testamento, o temos por obra do Espírito Santo que está conduzindo a história e preservando o testemunho do Filho de Deus. E assim ele deu à igreja a capacidade, não apenas aos apóstolos para registrarem a revelação, mas também às gerações futuras para discernirem aqueles que eram inspirados daqueles que não eram inspirados pelo próprio Espírito. A canonização do Novo Testamento foi de reconhecimento, portanto, e não de seleção. A igreja não teve preocupação em selecionar, apenas reconhecer. E a maior tática, a maior estratégia contra o erro, não é medir forças com o erro, mas conhecer a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, o erro ressalta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Dói, machuca, nós não toleramos, nós não suportamos falsos mestres no nosso meio. Eles não conseguem permanecer no nosso meio, porque facilmente nós os identificamos e os rejeitamos e não damos oportunidade para falar no meio do povo de Deus. A maior tática que nós temos contra o erro não é ficar discutindo com o erro, mas é conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, pela revelação, inspiração e iluminação, foi quem conduziu todo o processo. Portanto, o cânon do Novo Testamento foi fechado durante mais de 300 anos. Mais de 300 anos, irmãos. De debates, de discussões. E quando nós falamos de 300 anos de análise, de pesquisas, de debates conciliares, nós não estamos falando de opinião de uma pessoa. E com seu decreto baixa normas para a igreja no mundo inteiro, como se estivesse no lugar assentado no trono de Jesus Cristo, como um pontífice, como um vicarius filii. Nós estamos aqui falando da obra do Espírito Santo, que dá testemunho de Jesus Cristo, e isso no meio do seu povo, a igreja militante na face da terra como um todo. Durante 300 anos, esse processo de canonização aconteceu. Os livros apócrifos foram facilmente rejeitados por autorias falsas, datas e conflitos teológicos óbvios em relação aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. A igreja cristã hoje, ela é ameaçada e perturbada por falsos pregadores, guiados por cobiça financeira. Estava nessa semana conversando com um dos nossos pastores de um caso que aconteceu em São Paulo, de um pastor muito famoso, que para vir ao Brasil ele exigiu um certo tipo de rosa dentro do apartamento do hotel. Eu tive contato com um pastor famoso desses, do mundo aí todo, para tentar trazer aqui para o nosso encontro da Fé Reformada. Depois de muitas tentativas, consegui ter um contato e um diálogo com esse pregador tão famoso. E a exigência dele é que para vir, para pregar aqui entre nós, tinha que trazer a família toda e tinha que ter um tempo além do congresso, tudo custeado pela igreja, porque ele queria passear no Brasil e curtir um tempo com a família. É uma exigência dele. Fora. Não dá, né? Então, nos nossos dias existe muito comércio da fé. Existe muito abuso de autoridade. Existe muita prática que não condiz com o verdadeiro cristianismo e que nós precisamos ficar alertas. Precisamos abrir os nossos olhos. Lembra que eu disse no início? É a confiança na palavra de Deus que nos dá autoridade e discernimento dessas coisas, a fim de serem rejeitadas e preservar, como líderes na casa de Deus que somos, pastores e presbíteros, conservarmos, preservarmos o povo de Deus no caminho da verdade. Isso exige muita responsabilidade.
A igreja, ela continua sendo ameaçada e perturbada por falsos pregadores, guiados por cobiça financeira, ambição por poder, ignorância bíblica, misticismo e deliberada intenção de relativizar a autoridade da palavra de Deus. Recentemente, num programa, um podcast chamado Inteligência Limitada, fui ouvir um que já foi um grande pregador conhecido do nosso país aqui, e ele foi dar uma entrevista lá, de acho que umas 3 horas, e eu fiquei espantado. Eu e a minha baixinha estávamos assistindo juntos, e eu falando para ela, como esse rapaz, que eu não consigo me referir como um pastor, é capaz de falar para milhares de pessoas o que ele foi capaz de falar sobre a palavra de Deus. Antes, na década de 90, foi um grande pregador, que despertou a atenção, edificou e animou a fé de tantos. E como hoje ele é capaz de ousadamente afrontar a palavra de Deus, de forma deliberada, disseminando desconfiança e relativizando a autoridade das Escrituras. Nós temos hoje a chamada teologia liberal, que faz exatamente isso com a palavra, dilacera a palavra, a trata como um mosaico de ideias desconectadas. Nós temos hoje a chamada teologia da prosperidade, que nós não fomos chamados para sermos caudas, mas para sermos cabeça. E nesse intento, barganhas e mais barganhas com Deus. Campanhas que são, na verdade, uma forma de tratar o reino de Deus como um reino de negócios. Eu me sacrifico aqui e o Senhor cumpre aquilo que eu desejo. Quantas e quantas pessoas da nossa geração estão revoltadas com Deus, estão revoltadas com a igreja, já desanimaram de permanecer na igreja, de congregar, estão hoje feridas. Aliás, tem um livro que eu indico aos irmãos, se possível, leem, Feridos em Nome de Deus. Um livro que eu li quando eu fui redigir a minha monografia no seminário. Feridos em Nome de Deus. Pessoas que foram arrastadas por falsos mestres e que hoje estão com as suas consciências perturbadas, porque foram vítimas também, não totalmente inocentes, mas foram vitimadas pelo abuso de poder de pastores cuja consciência já estava corrompida pelo pecado e que não pregaram a verdade. Também, teologia da batalha espiritual, onde todo o foco da vida cristã não é o Filho de Deus, são os demônios. São os demônios. Nós não vemos Jesus em nenhum momento focando em demônios. Muito pelo contrário, por onde ele andava, os demônios convulsionavam. Por onde ele passava, ele chega do outro lado do mar de Tiberíades, também conhecido também como Mar da Galileia. Jesus chega na terra dos Gadarenos, e ele vai ali para libertar um homem, e os demônios perguntam, vieste nos perturbar antes do tempo? Permita-nos que nos precipitemos no mar, não nos mande para fora daqui. E Jesus, vai embora. Porque ele não estava preocupado com o demônio, ele estava preocupado com aquele homem. E ele atravessou todo o mar da Galileia para salvar aquele único homem, entrou no barco e voltou para a sua origem. Os discípulos em Lucas capítulo 10, capítulo 10, se não me falha a memória, segundo o testemunho de Lucas, saíram para anunciar a ida de Jesus nas aldeias e cidades da Galileia, e só de chegar anunciando a agenda de Jesus, eles voltaram falando que os espíritos estavam sendo submetidos a eles que usavam o nome de Jesus. E eles voltaram alegres. Porque, meus irmãos, não tem nada mais ameaçador para o diabo, que eu acredito na sua existência, Satanás, a antiga serpente, e por aí vai, Satanás. Não há nada mais ameaçador para Satanás e seus anjos caídos que percorrem o mundo hoje do que um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cuja vida está sujeita à poderosa mão do Senhor. Não há nada mais poderoso do que isso. Eu não tenho que me preocupar com os demônios, eu tenho que me preocupar em seguir a palavra do Senhor. E por onde eu andar cheio do Espírito Santo,
as hostes demoníacas vão se afastando, as cadeias vão sendo quebradas, não por mim, mas pela autoridade que está sobre mim do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, a igreja, em alguns lugares do nosso Brasil, tem sido conduzida por pregadores a viver em função de entrar em conflito com os demônios, e não viver em função de andar de acordo com a palavra de Deus, segundo os seus mandamentos. Feitiçaria e práticas ocultistas, que é o uso de instrumentos para tentar manipular poderes sobrenaturais, é lenço, é água, é sapato, tem que beijar o sapato. Tem vídeos aí na internet da igreja sendo trazida à frente para beijar o sapato de um suposto profeta dos nossos dias, e tantas pessoas se sujeitando àquilo. Eu, quando eu era criança, fui levado pelo meu pai muitas vezes para a cidade de Trindade, em Romarias, e eu me lembro que chegava lá e eu tinha que beijar aquelas faixas. Aí você fala, aí você agora no Evangelho, no caminho do Senhor, você vê cenas de pessoas que se sujeitam a tamanha humilhação e engano de beijar os pés de um homem. Pura idolatria, feitiçaria, práticas ocultistas dentro da igreja. Interpretação bíblica por revelações. Aqui na cidade de Goiânia já aconteceu de um que se julgava apóstolo. Em programa de rádio com horário marcado, as pessoas ligavam, contavam um sonho, e na hora ele dava a interpretação daquele sonho. Palavra de Deus, irmãos, para muitos tem sido esquecida. A sua autoridade está sendo menosprezada. Cristo está sendo esquecido. E tem entrado todo tipo de engano, de corrupção na vida da igreja, justamente por falta de apego às Escrituras Sagradas. O apelo que os reformadores fizeram, os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores, continua ecoando por gerações até os nossos dias. Voltemos às Escrituras. Voltemos às Escrituras. Não nos permitamos seguir homens que não pregam a palavra de Deus. Humanismo religioso, ataques persistentes a Cristo e tantos outros. Para terminar, 3 questões. Confiemos na palavra de Deus, reconhecendo que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ratificada durante séculos, através de avaliações rigorosas e debates teológicos conciliares. Por exemplo, um dos concílios mais importantes na história da igreja é o concílio de Westminster, que aconteceu a partir de 1643, na cidade de Londres. E o Catecismo Maior de Westminster diz, na sua 4ª pergunta, como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Resposta: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é de dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. A confissão de fé, no capítulo 1, parágrafo 8º, também diz: o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Vamos às Escrituras, vamos consultar o que dizem as Escrituras. É a nossa instância superior para julgar todas as coisas. Em segundo lugar, refutar os hereges. E isso só é possível pela confiança na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, amadurecendo o entendimento sobre ela e, por fim, oferecendo respostas bíblicas coerentes para que sejam rejeitados, ou como diz Paulo a Tito no capítulo 1, versos 10 ao verso 16, para que sejam sadios na fé. Em Judas lemos também o mesmo propósito: salvai-os, aqueles que estão na dúvida. Quem sabe esses que têm um pensamento herético, corrompido doutrinariamente falando, estão assim porque foram mal instruídos, foram mal ensinados. Então, estudando a palavra de Deus, amadurecendo o nosso entendimento sobre elas, nós podemos oferecer respostas bíblicas coerentes.
E nesse sentido, o resultado só podem ser dois: a rejeição dos hereges e, quem sabe, o resgate daqueles que andam cambaleando porque se encontram na dúvida, tendo sido mal instruídos. E por fim, exaltar a Cristo, pois Ele é a autoridade suprema da revelação bíblica, quem une os verdadeiros cristãos e separa os que não são. A história está aí para provar que aqueles que não provaram os Espíritos, que não provaram os Espíritos, foram arrastados por falsos mestres. Espíritos que eu me refiro aqui, de acordo com a própria linguagem de João, no capítulo 4, verso 1 ao verso 3 da sua primeira epístola, diz respeito às profecias, ou o ensino das Escrituras, que são as profecias. O profeta é aquele que anuncia o texto da profecia. E João fala em Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 9, que Cristo, que Jesus é o Espírito da profecia. Se você não prova os Espíritos, se você não examina as doutrinas à luz da pessoa de Cristo, você está vulnerável a enveredar por um caminho que não é o caminho da verdade. Termino com uma última frase de Herman Bavinck, no seu compêndio, né? São vários livros, Reforma Dogmática Reformada, coleção dos seus livros. Ele diz: em Cristo a revelação de Deus foi completada. Do mesmo modo, a mensagem da salvação está contida completamente na Escritura. Ela constitui uma unidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Pedir aos irmãos para se colocarem de pé por um instante. Vamos receber do Senhor a sua bênção, porque nós, servos do Senhor, não somos fonte de bênção alguma, mas o Senhor é, e é Ele quem nos abençoa. Oremos.